quais são os regimes de bens no casamento? A escolha de um regime feito pelo casal influencia na transmissão da herança? Para esclarecer as dúvidas sobre esse assunto, o convidado de hoje é o jurista Yuri Soares de Mello. Tudo bem? Tudo bem, como vai? É um prazer estar aqui mais uma vez. Para começar nosso programa Saiba Mais de hoje, vamos deixar bem claro quais são os tipos de regimes que hoje a legislação prevê. Muito bem. Primeiro, explicar o que significa regimes, né? Deixar muito bem claro isso a quem está nos assistindo agora. Os regimes são as formas com que se dará o casamento. Como é que o casamento acontece, né? Esses regimes são voltados especificamente à vida patrimonial do casal. Então a gente pensa às vezes que casar é uma coisa muito simples. De fato é, você vai lá, casa e é rapidinho. Mas a questão é depois. Nós temos no direito de família mais de 200 artigos regulamentando a vida em comum entre duas pessoas. Então a relação não é tão simples assim, né? Não é só a questão do amor, né? Efetivamente. Então temos basicamente três regimes hoje na legislação brasileira. Temos o regime de comunhão parcial de bens, temos o regime de comunhão universal e temos o regime de separação total de bens. O que é comunhão? Comunhão é como se comunicam esses bens, né? Esses bens podem ser comunicados de forma parcial. Vamos falar primeiro sobre a comunhão parcial. A comunhão parcial é aquela exatamente em que, quando você casa, ela já vem automaticamente na sua certidão de casamento esse regime, dizendo que, a partir daquela data do casamento em diante, todos os bens que que forem adquiridos pelo casal serão partilhados de igual forma. É simples, né? Parece simples isso que estou lhes dizendo, mas nós temos uma decisão bem recente da Justiça brasileira, dos tribunais superiores, no sentido de dizer que não é bem assim o regime de comunhão parcial. De que, na verdade, independentemente da parcialidade dos bens que forem adquiridos, ainda assim teria uma necessidade de se comprovar se o casal, aquele que adquiriu, por exemplo, um carro, houve uma participação do outro. Olha que coisa interessante. Antes, isso não era considerado dentro do regime de comunhão parcial. Todos os bens que estavam ali, a partir do casamento, eram divididos em 50% para cada um. Mas agora nós temos uma decisão que diz que não é bem assim. Vamos verificar se a mulher contribuiu para a compra daquele carro, se o homem contribuiu para a compra daquele apartamento. Então, é uma decisão, há posicionamentos favoráveis, concordantes e discordantes dentro da doutrina, mas eu diria que a legislação, de forma específica, determina que o regime de comunhão parcial é exatamente esse, em que depois do casamento, tudo que você adquiriu é dividido, caso haja uma separação, em 50% para cada um. E é um assunto bastante polêmico, porque quando as pessoas estão se casando, elas não pensam nessas questões, geralmente vem em épocas de conflito, quando vem separação. Às vezes a pessoa casa sem pensar nessa questão, sem entender exatamente o que é cada regime. E aí, o que faz numa situação dessa? Casei, coloquei lá comunhão parcial ou total de bens e depois eu me arrependi. Tem como mudar ou não? Opa, ótimo, boa pergunta. Interessante isso. Há a possibilidade de fazer mudança de acordo com o Código Civil brasileiro. Antes não tínhamos essa possibilidade. Agora essa possibilidade é bastante complexa, não é tão simples assim. Ela é feita judicialmente e deve ser demonstrada ao juiz de direito a possibilidade e o porquê você está querendo mudar de regime. Exatamente para que não haja nenhuma fraude dentro do casamento. Porque às vezes as pessoas podem querer mudar o regime para querer causar alguma fraude a terceiros, né? Para querer tirar patrimônio de um, de outro. Então, isso o juiz vai verificar, realmente. Então, a possibilidade existe de mudança para que você realmente mude a questão do regime de casamento de um parcial para uma comunhão universal ou para uma separação total, né? Mas isso tem que ser feito judicialmente e vai depender de cada caso concreto, cada caso pontual, e isso só o judiciário vai dizer. Mas há possibilidade, é uma melhora dentro da legislação brasileira.
A gente começou explicando, né, as diferenças dos regimes. O senhor já falou sobre a comunhão parcial. Para deixar bem claro para quem está nos assistindo nesse momento, vamos falar exatamente o que cada regime determina, o que cada regime prevê. Vamos começar pela comunhão universal. O que é exatamente a comunhão universal? A comunhão universal é aquela comunhão de antigamente, né? E essa comunhão é aquela em que todos os bens em que você adquiriu antes do casamento se comunicam com a outra parte após o casamento. Então, independentemente, você tem um carro ou uma casa e você é solteiro, aí você casou, né, com uma moça ou com um rapaz lá. Então, esses bens que você comprou com o seu dinheiro, com a sua renda própria, eles automaticamente vão ser partilhados em 50% com a sua companheira ou com o seu companheiro. Esse é o regime de comunhão universal. Ele não está em desuso, ele apenas não é muito usado hoje pelas pessoas, mas há casos de pessoas que ainda optam por isso, porque a regra automática no cartório, quando você vai fazer o casamento, já se você não optar por outro regime, automaticamente o regime que vem ali é o de comunhão parcial. E a separação total, como que é feita? Separação total também é um tema polêmico, essa separação, porque você vai falar para o seu esposo ou para a sua esposa que você vai fazer separação total, né? Você pode até fazer ali, onde os bens não se comunicam de forma alguma, nem os bens antes do casamento e nem os bens depois do casamento. Por que polêmica? Porque, gente, quando você está dentro de uma casa, convivendo num casamento, é complicado. Como é que você vai dizer que hoje eu vou fazer as compras, amanhã é você e isso não se comunica? Vai falar isso para sua esposa, para você ver o que vai acontecer. No mínimo vai ter uma discussão dentro de casa, né? Então, assim, veja bem, até nesse regime de separação total de bens, ele está sendo discutido em alguns casos, porque às vezes a pessoa contribui para adquirir patrimônio também. Então, assim, é separação total? Mas você contribuiu para comprar aquele carro, você contribuiu para comprar aquela casa, aquele apartamento, aquele sítio. Quer dizer, por ser separação total, é justo que você, numa separação, não tenha a sua parte contributiva sendo entregue a você novamente? Isso é discutido muito na justiça, mas a ideia é essa, o regime é de que você, cada um com o seu, mesmo após o casamento. E quando o homem ou a mulher já foi casado, já teve uma separação de bens, tem alguns bens, alguns imóveis e casa novamente, como que é feita essa questão dessa divisão? Esses bens entram novamente nessa outra união ou não? Pois é, são resíduos patrimoniais, né? É uma questão bastante complexa, porque muitas vezes o cidadão, ele desfez o casamento, desfez através do divórcio, mas ainda não foi feita a partilha de bens. Uma vez você fazendo o divórcio, claro, você está habilitado a adquirir um novo casamento, não tenha dúvida. Mas e aquela partilha de bens do casamento anterior, que ainda não está resolvido, que está na justiça, que estão brigando lá por imóveis, por bens móveis também, joias, enfim. Como é que fica isso? Caso você realmente partilhe lá e adquira esse patrimônio novo do casamento anterior, isso vai ser partilhado? Isso vai depender muito dos regimes de bens que você casou no segundo casamento, né? Se for uma separação total de bens, tecnicamente não vai haver a comunicação de bens. Se for uma comunicação universal de bens, aquele bem entra, não tem como correr. E a grande discussão é no regime parcial, porque aquele bem adquirido ali, ele já entra no regime parcial, já está valendo para outra parte também ou não? Quer dizer, há uma discussão na doutrina, existem posicionamentos favoráveis e posicionamentos contra. Posicionamentos favoráveis no sentido de que aquilo ali é patrimônio adquirido, ele deve ser partilhado em 50% no regime de comunhão parcial. Já outra doutrina entende que não, aquilo ali é um patrimônio adquirido anterior à relação e ele não pode efetivamente ser compartilhado. Então, são posicionamentos que são muito discutidos nos tribunais, ainda não temos uma pacificação, digamos assim, geral sobre o tema. Temos várias decisões de direitos de juízes que distornam
e que são diferenciadas nesse ponto. Então, nesse ponto, cada caso acaba sendo julgado de uma forma. Por exemplo, um homem que se casa com a segunda esposa tem um apartamento, ele já coloca ali que a segunda esposa teria direito a esse apartamento, mas ainda está tendo uma disputa de bens. Então, se a justiça definir que a primeira esposa tem direito naquele apartamento, então talvez ele pode ser dividido até por 3, seria isso? Vamos aqui também democratizar um pouco, porque nós estamos falando aqui sempre da relação homem-mulher. Mas eu queria lembrar também aqui no programa que hoje os casamentos são realizados também por pessoas homoafetivas, né, do mesmo sexo. Então, esse argumento que estamos aqui falando valem também para casamentos do mesmo sexo, homem com homem, mulheres com mulheres. Então, vamos democratizar. A legislação brasileira hoje admite, e esses regimes patrimoniais também vai efetivamente para as pessoas homoafetivas. Então, apenas esclarecendo isso para abordarmos o tema de uma forma absolutamente democrática. Como você muito bem perguntou, é exatamente isso, né? Então, há a possibilidade, sim, de se ter digamos assim, uma agregação patrimonial nesse segundo casamento. Mas há discussões sobre isso. Não é uma matéria absolutamente, eu diria, pacificada no tema. E como que funciona a autorização para vender os bens? É necessário mesmo em regime total de separação de bens ou não? Pois é, estamos falando aqui da outorga uxória, né? Pois é outra situação bastante interessante. Os bens imóveis, para serem negociados dentro de uma relação de casamento, eles necessitam da autorização do cônjuge. O cônjuge vai autorizar se você vai poder vender aquela casa, se não pode vender. Olha, no regime de separação total de bens, não se precisaria da outorga uxória. No regime de comunhão universal, precisaria da outorga uxória. E também vale para contratos de fiança, também como fiadores, né? Há também um posicionamento com relação da outorga uxória, que é a autorização com relação a contratos comerciais, quando a gente fala de avalistas. Alguns casos dizem que não precisa da outorga uxória, mas a regra é que sim, tanto nos contratos de fiança para fiadores, quanto nos contratos de avalistas. Então teria que ter autorização para fazer um empréstimo ou para ser fiador de alguém, a esposa ou o esposo teria que autorizar. Você não poderia fazer isso sozinho, caso seja casado. No regime de comunhão universal e também no regime de comunhão parcial de bens. Então, isso é bastante interessante e é um ato de grande responsabilidade na convivência ali do casal. Yuri, em casos de noivos acima de 70 anos ou menores de 18 anos, existe alguma regra específica? A legislação mudou também. Antes eram 60 anos, né? Em que o regime de patrimônio obrigatório era a separação de bens. Agora são 70 anos. Então, se você for casar com um rapaz aí, ou com uma moça de 70 anos de idade, o regime patrimonial é o regime de separação total de bens. Aquela brincadeira que o pessoal fala, vou dar o golpe do baú, não é bem assim não, né? Você tirou as palavras da minha boca, é exatamente isso. Às vezes são pessoas mais idosas, né, pode querer se aproximar alguém para querer dar realmente o famoso, vamos abrir aspas aqui, o famoso golpe do baú, né? Então, acima de 70 anos, não pode. Mesma coisa, abaixo de 18 anos, há necessidade de se ter autorização dos pais para o casamento. Então, no caso, o jovem, abaixo de 18 anos, acima de 16, ele é acompanhado, assistido pelos pais. Tem que ter uma autorização expressa para que possa, vamos dizer assim, eu não vou chamar contrair, porque contrair parece doença e casamento não é doença. Vamos chamar assim, adquirir o casamento. E nessa questão de jovens, né? Muitos jovens não, vamos dizer assim, não têm condições de escolher. Os pais escolhem e depois de um determinado tempo, quando chegam numa maturidade, eles podem entrar num consenso e pedir para essa mudança ou não? Mudança de regime de bens. É possível, a legislação é bastante democrática. Ela vale para todos. Como eu disse, na verdade, você tem que especificar ao juiz por que está mudando de regime. Se a sua argumentação for de acordo com os requisitos trazidos em lei, e de acordo e houver uma possibilidade
e não caracterizar nenhuma fraude ou absolutamente nada que vá prejudicar ninguém, ele faz efetivamente a mudança do regime. E quando a pessoa opta pela união estável, o que muda? As regras são as mesmas? Muito bem. Engana-se aqueles que pensam que o fato de estar em união estável, vai no cartório, faz uma certidão de união estável, aquilo ali não geraria tanto direito assim. Olha, vamos esclarecer, não tenha dúvida. Se você, amigo ou amiga, né, que está nos assistindo, está em união estável, eu queria lhe dizer que o regime patrimonial da união estável é o regime de comunhão parcial de bens. Então não tem essa coisa de você achar, porque fez uma certidão, que o direito de família não irá, de alguma forma, proteger a relação patrimonial de vocês ali. Então o regime é comunhão parcial de bens. Então não tem saído. Tudo aquilo que você adquirir após a certidão ou após o momento da união estável, que ela for caracterizada, porque às vezes não precisa ter certidão, apenas o ato da convivência, tudo aquilo após patrimonialmente que você adquirir, tanto o homem quanto a mulher, é dividido em 50% para cada um. Eu sempre brinco e falo, né? É melhor casar logo, porque pelo menos você tem toda a segurança do Código Civil, do direito de família, e já que pega a parte patrimonial, as pessoas observam muito isso. Mas vou perder meu carro, minha casa. Está convivendo sobre o mesmo teto, caracterizou que é conhecido na sociedade como marido e mulher, união estável. Para a gente falar um pouquinho além, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão de herança. A gente está falando aí sobre casamento civil, união estável, a gente já viu que não tem tanta diferença. E na transmissão de herança, muda ou não? Pois é, o cônjuge, ele naturalmente, pelas novas regras brasileiras, ele além de participar da meação, né, do patrimônio, ele em alguns casos ele participa efetivamente da herança mesmo. Isso é uma inovação no direito de sucessões. E isso depende muito dos regimes também. Um regime de separação total, basicamente, você não tem direito à meação. Mas há alguns casos que entende que você tem direito à herança, mesmo na separação total. O regime de comunhão universal, esse é pacificado. Né? Você tem direito à meação e ainda teria direito a uma ponta ali também da herança, dependendo de cada caso da herança. É um tema bastante complexo a gente falar. Eu estou apenas falando aqui de forma resumida. E na questão do comunhão parcial também há a ameação, a divisão em 50% do patrimônio, e ainda, dependendo de alguns casos, você pode também herdar valores em cima dos valores dos filhos, na partilha que é feita ali. Então, cada caso é um caso, mas a possibilidade está aberta dentro do direito de sucessões, sim, não tenha dúvida. Há a possibilidade de herança também. E qual seria o conselho hoje para quem ainda não definiu o seu regime de divisão de bens, de comunhão de bens? Como buscar informações? Qual seria o modelo ideal? Como buscar ali um conselho, uma ajuda para definir? Se você vai casar, tenha bastante atenção ao casamento. Né? O casamento não é uma brincadeira. Né? A gente está falando aqui sobre direitos de ordem patrimonial e que são fundamentais e influenciam no dia a dia da convivência de cada um. Então procure um advogado, procure um juiz, um promotor de justiça, procure o chefe do cartório, o tabelião, e esclareça o regime de casamento melhor e mais adequado para você e seu esposo e sua esposa. Não faz aquela coisa de fechar os olhos e achar, eu quero ver se ele vai falar ou ela vai falar, vai acabar tendo uma briga. Mas olhem para o casamento para o futuro, não olhe somente no presente, porque às vezes as diferenças vêm e elas afloram realmente na convivência, no dia a dia, e isso influi na questão patrimonial. Então, procure pessoas especializadas nessa área do casamento e faça a adequação do regime àquilo que for melhor e que, de alguma forma, vai trazer a felicidade e a alegria na sua convivência. Acho que esse é o melhor conselho a se dar. A gente termina mais uma edição do programa Saiba Mais. Hoje o assunto foi regimes de casamento e quem esclareceu todas as dúvidas pra gente foi o jurista Yuri Soares de Mello. Obrigada por sua presença. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência de todos. Obrigada por sua companhia. Até o próximo programa Saiba Mais e continue com a gente aqui na TV Justiça.